Sejam bem-vindos à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Queria fazer cumprimentos especiais, endereçar as minhas saudações especiais ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, ao Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, ao Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, aos senhores diretores e presidentes das escolas da Universidade de Lisboa, ao senhor presidente do CAD, no fundo a todas as individualidades ilustres, a todos os convidados, aos professores e assistentes, aos funcionários, e alunos, estudantes e juristas interessados que aqui se deslocaram. E não posso deixar também de saudar os membros desta mesa, o Sr. Professor Dr. João Espírito Santo, Vice-Presidente do Gabinete de Consulta Jurídica, que está aqui atendendo ao impedimento do Presidente deste mesmo gabinete, o Sr. Professor David Duarte, o Sr. Professor Domingos Farinho, Presidente do Centro de Arbitragem e de Resolução de Litígios, e o Sr. Professor João Miranda, coordenador da equipa de projeto que permitiu, no fundo, a materialização física desta nossa estrutura, e o Sr. José Vitorino, isto é uma casa de professores e há este hábito, Presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, e cuja sua presença exprime algo que nunca esquecemos. A faculdade foi constituída para os alunos, para formar cidadãos, e eles têm sempre um papel central na nossa existência, e este projeto também, de certo modo, acaba por os envolver e envolve, e tem contado com o interesse e o entusiasmo. Para além dos cumprimentos, cabe-me fazer, e é ótimo poder fazer, agradecimentos, desde logo aos próprios membros deste projeto, quer na coordenação da equipa, quer enquanto presidentes e vice-presidentes dos gabinetes, dos serviços que estão conexos com esta atividade. Alguns estão aqui à vista, mas há outros que estão sentados a assistir. Estou a ver a professora Isabel Alexandre, penso que deve estar aqui o Sr. Arquiteto o Rui Paiva, o Sr. Engenheiro Mário Pomba. São muitos que deram o seu contributo. E a faculdade no seu todo usou a sua força para constituir algo que agora vamos mostrar à comunidade. Os últimos meses, tenho de confessar, ainda bem, é uma boa confissão, os últimos meses têm sido particularmente bem-sucedidos para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na prática, trata-se, no fundo, de um reconhecimento e consolidação de um papel que esta instituição tem na história dos últimos 100 anos. Um dos momentos simbólicos desse reconhecimento e dessa presença ocorreu no dia 14 de abril deste ano. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foi agraciada por Sua Excelência, o Presidente da República Portuguesa, com a Ordem Militar de Santiago da Espada, e como na altura declarei no discurso que me coube então preferir, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa está empenhada num contributo consistente para a comunidade nacional. Tal empenho revela-se cotidianamente na relevante ação de formação de um numeroso conjunto de cidadãos que devem uma parte dos seus conhecimentos e da sua experiência, ou dos conhecimentos que levaram à sua ação à nossa própria faculdade, mas uma faculdade como a nossa tem uma ambição de participar de uma forma direta e intensa no esforço do país em que se integra. E isso levou a Faculdade de Direito a dedicar-se a assumir a prestação direta de serviços. E disto é exemplo justamente o Gabinete de Consultoria Jurídica
e o Centro de Arbitragem e Resolução de Litígios, cujas instalações serão precisamente hoje inauguradas. A sociedade e a comunidade jurídica podem contar com a faculdade. É esta a mensagem, mas é uma mensagem que tem uma expressão visível e que todos poderão alcançá-la neste momento, depois destes trabalhos preparatórios de montagem deste projeto que agora se revela. Gostaria de terminar agora, como comecei, no referido discurso da cerimónia de condecoração. Há uma lei para o dia de hoje que é de imensa satisfação. Obrigado. Vou agora passar a palavra ao Sr. Professor João Espírito Santo, Vice-Presidente do Gabinete de Consulta Jurídica. Obrigado, Sr. Diretor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de renovar os cumprimentos dirigidos pelo Sr. Diretor a todos os membros presentes aqui, designadamente as individualidades representantes da magistratura portuguesa, enfim, com alguma proximidade àquilo que eu estou aqui a representar, por isso esta saudação especial, e também aos membros da mesa que aqui me acompanham. Como o Sr. Diretor acabou de referir, eu estou em representação, digamos assim, da área do Gabinete de Consultoria Jurídica, porque o professor David Duarte esteve impedido de aqui estar, ou seja, o Diretor está impedido de estar aqui hoje por motivos de ordem profissional ligados à faculdade e, portanto, é essa também a razão, e queria dar uma explicação sobre isso. Hoje é um dia, enfim, de celebração, se pensarmos na inauguração das instalações físicas onde será instalado o gabinete. A importância deste gabinete é grande para a faculdade, considerando que se trata de uma unidade orgânica e institucional estatutariamente prevista, mas que, enfim, por motivos de ordem vária, não viu a luz anteriormente e, portanto, neste momento revela-se como um dos vários fatores que estão em movimentação para concretizar ligações da universidade à realidade, ligações da universidade à comunidade. Portanto, estamos a falar de uma unidade orgânica que se propõe, nos termos institucionais, no seu enquadramento institucional, que se propõe uma ligação mais direta da universidade à comunidade. Isso, portanto, em si mesmo é um aspecto que deve ser frisado e de celebração, porque significa, de facto, a abertura da faculdade a chamemos de público diverso, não é? Do que aquele que é o seu natural, o seu core, mas representando também uma colocação, uma pedra, digamos assim, num edifício social que era importante que se conseguisse e, portanto, com isso hoje, enfim, colocamos aqui este início de jornada em relação a esta maior ligação da faculdade, do ensino à comunidade. Embora seja um dia de celebração, no sentido de que inauguramos hoje, depois da obra realizada, inauguramos hoje as instalações físicas onde o gabinete se situará, onde serão sediados os serviços, eu queria todavia salientar que o gabinete é já uma realidade em termos de trabalho. Isto é, o gabinete, nos termos das suas atribuições institucionais, tem fundamentalmente 3 áreas de atuação. Uma área ligada à projeção legislativa, obviamente desde que ela seja solicitada à Universidade, uma área ligada à parcerística e uma área ligada à formação profissional. Portanto, essencialmente estamos a falar destes 3 núcleos e em qualquer um destes núcleos já há trabalho realizado, sobretudo no âmbito da formação profissional. Portanto, ou seja, já no tempo de quase um ano que levamos já de trabalho, efetivamente já tivemos variedíssimas solicitações e o gabinete já é uma realidade neste sentido, eu diria sobretudo na área da formação profissional, onde a atividade já tem uma dimensão muito relevante, fundamentalmente da área, enfim, estou a pensar em entes públicos, designadamente entidades administrativas, algumas independentes, outras pertencentes à Administração Central, que têm efetivamente solicitado a colaboração do gabinete, enfim,
pensando sobretudo em diplomas que entraram recentemente em vigor e que suscitam de facto necessidades de formação por parte dessas entidades. Posto isto, enfim, ainda há muito trabalho a fazer, designadamente de subregulamentação de certos aspectos do gabinete que não estão tratados. Enfim, não houve ainda a oportunidade para o fazer, ou eles não foram necessários dentro do enquadramento do trabalho que tivemos até agora, mas é obviamente trabalho que está a ser ponderado e que será realizado a breve trecho. Muito obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra ao Sr. Professor Domingos Farinho, Presidente do Centro de Arbitragem. Boa tarde a todos. Também eu me associo aos cumprimentos do Sr. Diretor, nomeadamente permitam-me destaque a presença do Sr. Presidente do STA, do Sr. Presidente do Tribunal da Relação e também do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, no Conselho, na área em que nós estamos implantados, pelo símbolo que isso tem de ligação, quer à magistratura e quer à área jurisdicional com que a faculdade obviamente convive todos os dias e aprende todos os dias, e também obviamente com a comunidade que nos está mais próxima aqui através da freguesia de Alvalade. Obviamente estendo também os meus cumprimentos a todos os que puderam estar aqui hoje e que de alguma maneira contribuíram para que as obras que depois poderão ver aqui, já estão aqui a passar em cima, e que serão, digamos, o centro do nosso trabalho, pelos aqueles que puderam contribuir. E, obviamente, saúdo também os meus colegas e os alunos que puderam estar aqui hoje presentes. Permitam-me também eu comece com uma nota confessional, mas que vai servir para enquadrar algo do que vou dizer sobre o Centro de Arbitragem. Eu, há poucos dias, passaram 7 anos da data em que eu tomei posse como Diretor-Geral da antiga, na altura, Direção-Geral da Administração Extrajudicial, que então tinha o nome de Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do Ministério da Justiça. Na altura eu tinha um interesse muito grande pela arbitragem administrativa, uma vez que é a área de onde eu sou proveniente em termos de investigação e de carreira, mas não tinha, e tinha digamos, um apreço, uma certa abertura para com a resolução alternativa de litígios, mas não tinha mais do que isso. E foi-me lançado esse desafio, e foi um desafio que eu abracei durante 3 anos e meio, e que me deu, aliás, experiências muito frutuosas. Aliás, vejo hoje com muita alegria aqui presentes os responsáveis por 2 centros de arbitragem que eu ajudei a criar e que levantaram voo, e são os 2 centros de arbitragem, o Centro de Arbitragem Administrativo e o arbitrário ligado à propriedade industrial e aos domínios de internet, e questões também de marketing de propriedade industrial, e que são de facto 2 centros de arbitragem que exemplificam bem o esforço que pode haver e as parcerias que podem existir entre o setor público e o setor privado, e de que a arbitragem é de facto um bom exemplo e uma boa encarnação. E durante esses 3 anos e meio estava longe de pensar que um dia estaria na minha alma mater a ter também funções associadas à arbitragem e à resolução alternativa de litígios. E este enquadramento é importante porque ele demonstra o que me parece que tem sido nos últimos anos em Portugal uma evolução muito positiva na área em que hoje estamos aqui, pelo menos pela parte que me toca, convocados, que é a área da arbitragem institucionalizada. Ela, de facto, acho que tem vindo a desenvolver-se de forma muito positiva nos últimos anos, tem vindo a crescer em áreas onde anteriormente não era antecipável que estivesse. Novamente, uma boa área para exemplificar é a chamada arbitragem tributária, que é um enorme sucesso em Portugal e que, na altura, lembro perfeitamente quando eu, justamente Dr. Vila Lopes e outros responsáveis políticos, quisemos avançar para ela, foi recebida com alguns escolhos e com alguns obstáculos, e hoje, obviamente, continua a ter críticas que são naturais em democracia e em sociedade, mas é uma realidade, creio eu, positiva. E agora é a vez de apresentarmos e de referirmos o Centro de Arbitragem e de Resolução de Litígios da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu acho que a mais-valia deste centro é, obviamente, a sua dimensão académica, a sua dimensão universitária, tal como, tenho dado este exemplo em várias ocasiões em que tenho falado do centro, tal como os hospitais universitários têm uma componente, uma dimensão, uma identidade que é distinta do normal hospital que não esteja associado à vida académica e à vida universitária. Desde o primeiro momento em que me associei a este projeto e em que fui considerado para este lugar, disse que este centro de arbitragem nunca poderia ser apenas um centro de arbitragem. Tinha que ser um centro de arbitragem universitário, académico, tinha que contar com os alunos. Aliás, ainda há pouco falava com o Sr. Presidente da Associação Académica para rapidamente passarmos não só do que tem sido conversas informais, mas para um acordo mais específico sobre como é que os alunos podem participar formalmente no centro de arbitragem. E esta dimensão, esta componente é fundamental. Isto é, por um lado, apresentando as 3 componentes que vão ser as componentes decisivas deste centro de arbitragem. Por um lado, obviamente, colocar este centro de arbitragem
pelas características que vai ter como um centro de arbitragem de referência na chamada média arbitragem, esta arbitragem quanto ao valor de média dimensão. Nós temos que ter noção, para quem conheça bem o cenário da arbitragem institucionalizada em Portugal, que existe uma arbitragem institucionalizada, digamos, de menor valor, mas muito importante para os cidadãos, na área do consumo e que já é fortemente apoiada, aliás, pelo setor público, e, portanto, não faria sentido à faculdade orientar-se para esse tipo de arbitragem, para esse tipo de mercado. A arbitragem de valores mais elevados também normalmente é uma arbitragem ou que é feita ad hoc ou que é retirada normalmente dos centros de arbitragem institucionalizados em Portugal, ou está concentrada em alguns centros de arbitragem específicos, e também a faculdade novamente não faria sentido concorrer ou competir, colocar-se nesse tipo de mercado. Portanto, para nós o que é normal, o que é natural, o que faz sentido até como projeto académico é a arbitragem, como disse há pouco, de média dimensão quanto ao valor das causas. E aí o que procuramos fazer, e as instalações do centro, que depois vão passar aqui atrás, são uma das peças, foi criar um centro que tivesse 3 componentes fundamentais. As instalações fossem instalações de referência, isto é, que as partes que queiram ter de dirimir aqui o seu litígio quanto à componente arbitral, que se sintam aqui confortáveis, tenham fáceis acessibilidades, o que obviamente é facilitado pela própria localização da faculdade, perto de uma estação de metro, com parques facilmente utilizáveis. Depois, por outro lado, também ter ótimas condições. Nós estamos neste momento a decorrer um concurso para termos um elemento externo especificamente dedicado ao secretariado executivo do centro e, portanto, queremos que seja alguém altamente qualificado. Quem conhece a arbitragem sabe que talvez o mais importante da arbitragem muitas vezes não são os árbitros, mas o secretariado executivo do centro de arbitragem e, portanto, se isso corre mal, tudo corre mal. E, além disso, também temos boas condições no que diz respeito ao projeto, ao regulamento, neste momento é apenas projeto de arbitragem. Eu utilizo este último aspecto para notar que hoje não só se marca a inauguração das instalações, mas também se marca um outro ponto, que é um ponto aqui de viragem para uma segunda fase nos trabalhos do centro, tal como o Gabinete de Consulta Jurídica. Também o centro já está a trabalhar de certo modo. O centro é um centro não apenas de arbitragem, que carece da autorização da Sra. Ministra da Justiça, e essa autorização foi agora mesmo enviada para o Ministério da Justiça. Aqui completa-se, digamos, uma primeira fase do trabalho que tem sido realizado, que foi, no fundo, coligir toda a informação que é necessária para instruir o pedido de autorização, e isso também foi feito a par com um conjunto de contactos com instituições que mostraram interesse em vir a utilizar o centro no futuro. Mas obviamente há também uma outra dimensão da resolução alternativa de litígios, nomeadamente a mediação, que nós também queremos trazer para a faculdade e onde tem havido, aliás, muito interesse por parte das faculdades de Direito, faculdades ligadas à ciência política e outras áreas na formação. E esta é a segunda dimensão, entrando agora talvez na parte mais académica deste centro de arbitragem, em que o centro quer estar presente. Há hoje uma falha, digamos assim, na formação a nível da resolução alternativa. É verdade que, ao nível da arbitragem, a Faculdade de Direito, aliás, é desse exemplo, há um ensino de excelência, mas muitas vezes há uma dificuldade em ligá-lo com a prática. E o centro vai colocar-se claramente nessa dimensão prática, isto é, vai facilitar que, quer nas disciplinas de licenciatura, quer nas pós-graduações, quer no mestrado e no doutoramento, possa haver uma ligação entre o que é lecionado nas disciplinas que têm uma ligação à arbitragem, à mediação, com a possibilidade de haver depois estágios, de haver audiências que possam ser participadas por alunos destes ciclos de estudo e que, portanto, completem de forma prática, digamos assim, o que é lecionado em matéria de arbitragem e de mediação. E, obviamente, um terceiro componente é de que, como disse há pouco, de formação, não apenas interna, mas de participação e de formação para a comunidade. O centro de arbitragem, acho que também vai ter que ter uma função de arbitragem e de resolução de litígios, vai ter que ter uma função de prestação e de colaboração com a comunidade. Se repararem, para quem tenha curiosidade, a norma estatutária que prevê o Centro de Arbitragem e Resolução de Litígios, na verdade, fala também na possibilidade de nos associarmos aos delegados de paz. Aliás, o delegado de paz de Lisboa está aqui muito perto, ele é aqui em Telheiras. Há também um interesse muito grande da nossa parte em podermos trabalhar juntamente com eles. Há muitos anos o delegado de paz de Lisboa pretende, aliás, desconcentrar-se, digamos assim, ou seja, manter a sua sede em Telheiras, mas poder ter delegações e atendimento noutros locais, porque não também na Faculdade de Direito e nas instalações do Centro de Arbitragem, que, como verão, tem ótimas condições, e por isso este terceiro pilar de colaboração com a comunidade, e aqui não só podemos dar formação com outras instituições para fora, e em colaboração, obviamente, com
com os alunos e com os ciclos de estudo, parece-nos ser um terceiro pilar fundamental. Portanto, arbitragem de média dimensão, formação interna e formação externa e colaboração com a comunidade são os 3 pilares em que este Centro de Arbitragem de Litígios está assente e ele parece-me ser, digamos, a linha de força e pelo menos o meu mandato, que está sobretudo pensado para a instalação e para deixar o centro a funcionar em velocidade de cruzeiro, vai ser até ao limite do meu mandato e das minhas forças, vai ser usado para isso. Eu terminaria a minha intervenção mostrando, com a colaboração da Dra. Luísa Oliveira, algumas das salas, explicando um pouco a estrutura do centro, independentemente, obviamente, depois o poderem visitar. As primeiras salas, as primeiras que vão ver são as imagens das estruturas comuns ou sociais do centro. Portanto, o centro vai ter um acesso dedicado a partir do hall principal, que é o hall emblemático da faculdade. Portanto, vai ao lado da porta do anfiteatro 1, haverá um elevador que nos leva diretamente para o centro de arbitragem, que permite não só que as pessoas não se percam, mas também um serviço mais cómodo para quem venha utilizar o centro de arbitragem de som de litígio e, obviamente, também o gabinete de consulta jurídica. E, portanto, este é um primeiro aspecto. Essas pessoas serão, obviamente, recebidas numa zona de hall, terão um lounge, onde, aliás, se as audiências de arbitragem, como muitos sabem, às vezes decorrem por horas tardias da madrugada, precisarem, haverá uma zona de lounge e de copa, onde até poderão ser feitas pequenas refeições rápidas. E depois, então, temos as várias instalações. E o que iremos ter é, além de uma primeira recepção, que aliás será comum, também teremos uma área administrativa, uma sala que está por trás da recepção e onde terá a trabalhar o secretário executivo do centro e também o elemento afeto ao gabinete de consultoria jurídica. Depois temos uma zona, perto desta zona, como poderão ver também depois, eu creio que haverá aqui atrás, tem uma zona aberta de ar livre, com um pequeno deck onde poderão, obviamente, as pessoas também que queiram fumar, podem fumar, uma vez que o centro é para não fumadores. E depois teremos então as salas que estão dedicadas, não tanto ainda à arbitragem e à mediação, mas a um conjunto de valências que nós quisemos integrar no centro. Além da própria sala dedicada à consultoria jurídica, vamos ter um centro de documentação especificamente destinado às matérias da arbitragem e resolução de litígios, isto para, digamos, permitir que aqueles que frequentem o centro, não sejam eles alunos, sejam eles investigadores, possam, junto do centro, encontrar algum conjunto de recursos que possam utilizar para investigar, até para consultar a própria jurisprudência arbitral do centro e os próprios processos de mediação, nos casos em que eles sejam públicos, evidentemente. Depois temos uma sala dedicada à mediação, não sei se ela já está polivalente, podes avançar, Luísa. Exatamente. Depois temos uma sala de mediação. Esta sala vai ser completamente dedicada à mediação, ou seja, haverá uma sala que estará exclusivamente afeta à mediação. Ela cumpre todos os requisitos em matéria de estándares internacionais, nomeadamente quanto à insonorização, o facto das mesas terem que ser redondas, enfim, os mediadores poderão explicar isso melhor do que eu, mas são aspectos importantes em termos de estándares nacionais e internacionais. E, finalmente, temos 2 salas de arbitragem. Esta é a sala de arbitragem 1, que é a principal sala de arbitragem. Ela está pensada para arbitragens de média e grande dimensão. Todas as salas de arbitragem, de acordo com os estándares internacionais, que estão acima de 40 metros quadrados, 45 metros quadrados, devem ter uma sala de apoio para permitir não só que os juízes árbitros, que as partes ou outros elementos afetos ao processo arbitral possam sair da sala sem perturbar a audiência, ou se ela tiver que ser interrompida, e possam ter uma sala para poder, nomeadamente, encontrar-se, reunir à margem da audiência. Esta sala também tem isso, viram lá atrás, era a sala polivalente. E depois temos a sala de arbitragem número 2, que apesar de ter sido batizada como de número 2, porque é mais pequena em relação à número 1, eu creio que é aquela que vai ser mais escolhida para a utilização do centro, uma vez que tem uma vista magnífica de poente, nascente e norte, ou seja, ela permite ver toda a cidade universitária desde este lado até ao lado da Avenida do Brasil. E, portanto, ela permitirá, de certeza, ter as arbitragens mais concorridas. Devo dizer, para concluir esta visita agora ainda virtual ao centro de arbitragem, que o centro permitirá não só a utilização, a partir do momento em que obviamente tenhamos a autorização por parte da Sra. Ministra da Justiça, como centro de arbitragem com regulamento próprio, mas obviamente também poderão aqui ser realizadas arbitragens ad hoc, mediante o aluguer não só das salas, mas do próprio serviço administrativo do centro, e portanto também há uma carência, quem conhece este mercado que sabe isso, há uma carência por vezes para encontrar espaços especificamente dedicados à arbitragem e à mediação em Lisboa. Aliás, nós estamos já em negociações no centro para trazer para cá entidades que justamente andam muitas vezes à procura de salas para mediação e para arbitragem, e as salas obviamente poderão ser utilizadas mesmo à margem dos processos que corram como processos arbitrais do centro. Não vos tomo mais tempo, muito obrigado pela atenção. Passo a palavra ao professor João Miranda, coordenador da equipa de projeto.
Boa tarde a todos. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, senhores representantes da Ordem dos Advogados, Sr. Vice-Reitor, Sr. Presidente do Centro de Arbitragem Administrativa, Sr. Presidente da Associação Académica da Faculdade, caros colegas de mesa, caros colegas da Faculdade, caros trabalhadores e caros estudantes e caros convidados também. Bom, coube-me a mim a tarefa de, nos últimos 11 meses, coordenar a equipa de projeto responsável pela instalação do Centro de Arbitragem de Resolução de Litígios e também do Gabinete de Consultoria Jurídica. Eu queria dizer que este foi um trabalho desenvolvido essencialmente por 4 pessoas que coordenaram todo este processo. Além de mim próprio, integraram a equipa a professora Isabel Alexandre, o professor Domingos Farinho aqui presente e o engenheiro Mário Bomba. Eu queria dizer que nós trabalhámos ao longo deste quase um ano com uma total autonomia que nos foi concedida pelo Sr. Diretor, e achamos que o resultado que agora vai ser apresentado é um resultado que será útil para a comunidade e que enriquece também o património da faculdade. Eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu sei que para algumas pessoas os nomes que eu vou dizer a seguir não dizem muito, mas algumas dessas pessoas estão aqui presentes na assistência, e este tipo de realizações acontecem porque houve pessoas que deram a cara, pessoas que têm um rosto, têm um nome, e eu queria destacar, desde logo, permitam-me os demais membros da Comissão, da equipa de projeto, o engenheiro Mário Bomba, sempre inexcedível e infatigável nos trabalhos da equipa de projeto. Queria, em segundo lugar, destacar o trabalho do arquiteto Rui Paiva, a capacidade para descobrir aquelas soluções inovadoras, para descobrir o ovo de Colombo, que só os arquitetos é que têm essa capacidade, e, portanto, muito do trabalho que está aqui apresentado deve-se ao engenho e à criatividade do arquiteto Rui Paiva. Naturalmente, os agradecimentos são extensíveis também aos demais projetistas que foram responsáveis pelos projetos de especialidades da empresa Sólido. Por outro lado, seguindo aquilo que é uma tradição da faculdade já há algum tempo, foi celebrado um protocolo com a Faculdade de Belas Artes, e eu queria agradecer ao professor Vítor dos Reis, diretor da Faculdade de Belas Artes, bem como aos professores João Jacinto e Miguel Ângelo Rocha, o trabalho e o empenho que deram no embelezamento do espaço. Naturalmente, isto foi uma obra, e, tendo sido uma obra, tivemos mais uma vez a sorte de contar com a colaboração da empresa Zucotec, e eu queria cumprimentar o engenheiro César Fernandes, diretor em Portugal da Zucotec, e na sua pessoa cumprimentar e agradecer a todas as pessoas da empresa que colaboraram. Para além disso, queria também, por fim, destacar 3 pessoas aqui da faculdade que deram o máximo, que demonstram também a excelência dos trabalhadores da faculdade. Em primeiro lugar, a doutora Ana Paula Carreira, diretora executiva da faculdade, a dona Isabel Ramos, da Divisão Financeira, e o Sr. José Henriques. Todos eles contribuíram para que este trabalho chegasse a bom porto e que agora fosse oferecido à comunidade. Bom, quando nós começámos os nossos trabalhos há cerca de um ano, quando foi nomeada a equipa de projeto pelo Sr. Diretor, o desafio era um desafio grande, porque era procurar recuperar um espaço devoluto, um espaço que não tinha nada a ver com este espaço que foi aqui exibido pelo professor Domingos Farinho. Felizmente não vale a pena ver as outras fotografias de como era o espaço. Recuperar um espaço com cerca de 300 metros quadrados e oferecê-lo para estas duas funcionalidades principais. Por um lado, para o Centro de Arbitragem, por outro, para o Gabinete de Resolução de Litígios. Para o Gabinete de Consultoria Jurídica. A distribuição dos vários espaços foi idealizada tendo uma relação funcional às atividades. O professor Domingos Farinho já ilustrou aqui com a importância, por exemplo, da insonorização das salas, que é um aspecto essencial, e o isolamento que se procura assegurar. Nós estamos numa faculdade de Direito, mas quando estiverem lá em cima, façam o exercício. Acho que as pessoas que estão lá em cima conseguem se isolar completamente, o que, para criar boas condições de trabalho, é absolutamente essencial. O espaço já foi aqui apresentado. Eu, sumariando, diria, tem 2 salas de arbitragem, uma sala de mediação, 2 salas de reuniões, uma sala polivalente, um centro de documentação, um espaço de recepção, um arquivo e um espaço comum. Para além disso, tivemos o cuidado também de criar um espaço descoberto para uso do público, não só para os formadores
trabalhadores, mas também para aquelas pessoas que queiram gozar da vista privilegiada que a Faculdade oferece no terraço e, portanto, esse espaço também é um espaço recuperado. E, terminando a minha intervenção, eu queria dizer que isto foi um trabalho de equipa, um trabalho realizado por estas pessoas todas, por outras que eu peço desculpa se me esqueci de nomear, e espero que gostem do espaço e que possam fruir do espaço. Muito obrigado. Senhor Presidente da Associação Académica. Agradecendo em primeiro lugar o convite que a direção da Faculdade fez à Associação Académica para estar aqui hoje presente e prestar também algumas declarações nesta inauguração. Gostava obviamente de estender os cumprimentos que o Sr. Diretor da Faculdade, a professor Dr. Jorge Duarte Pinheiro, fez às altas individualidades aqui presentes, aos demais docentes, e gostava de saudar em particular os estudantes da Faculdade e notar que a presença destes demonstra claramente que existe aqui um compromisso de futuro também com a inauguração tanto do Centro de Arbitragem e de Resolução de Litígios, mas também com o Gabinete de Consultoria Jurídica. E, portanto, dito isto, eu gostava de expressar novamente o que já expressei em diversos órgãos da Faculdade. Eu entendo que a inauguração destes dois institutos acaba por ser, e entidades acabam por completar um processo moroso de cumprimento de um artigo dos Estatutos da Faculdade de Direito de Lisboa, e acho honestamente que é um passo e um avanço no futuro de prestígio e de excelência da Faculdade de Direito de Lisboa. Há pouco dizia que estamos numa ocasião de comemoração, é verdade que assim é, mas esta é também uma ocasião de compromisso, e falo agora com um compromisso com os estudantes, tanto de primeiro como de segundo ciclo. Já falei com o professor Domingos Farinho, falei também com o professor David Duarte, em representação, respectivamente, do Centro de Arbitragem e do Gabinete de Consultoria Jurídica, sobre a garantia de que este processo seria um processo abrangente a toda a comunidade e que, portanto, os estudantes teriam a garantia de que haveria aqui uma política também não só de profissionalismo, de saídas profissionais, mas que estas saídas profissionais teriam, obviamente, em conta este Centro de Arbitragem e este Gabinete de Consultoria Jurídica. Eu queria só reiterar de que este foi um compromisso assumido e de que acho, honestamente, que é um futuro profícuo e que, se for assim, a Faculdade de Direito de Lisboa tem muito caminho para andar e, portanto, gostaria, não querendo fazer-vos esperar mais pela visita, gostaria de agradecer a todos a vossa presença, portanto, muito obrigado. Claro, encerrado este momento verbal, agora é um momento visual e até para tocar, não é? Mas com cuidado. Obrigado.